Então a desobediência nos afasta de Deus. A desobediência tira de nós a presença de Deus. A desobediência nos torna escravos das situações. A desobediência nos torna rejeitados de Deus. Fala seu nome para você, tipo assim, Josué, fala aí seu nome para você. Melhor obedecer, tá? Quarto lugar, a cilada da desobediência pode nos consumir pelo fogo de Deus. Desobediência mata. Eu tenho dito a algumas pessoas nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo, que alguns de nós está agindo de maneira desobediente, rebelde, em nome de Deus. Eu preciso que você entenda que em todo princípio de rebelião Deus não está. Em todo princípio de desobediência Deus não está. Lá no livro de Levítico, capítulo 10, dois sacerdotes entram no lugar santo para oferecer sacrifício para Deus. E quando eles acendem o fogo no altar, o próprio fogo do altar veio e os matou. É muito curioso isso, e é uma das controvérsias da discussão bíblica. Como é que Deus matou os caras oferecendo sacrifício, gente? Eles estavam no altar oferecendo sacrifício. Não, eles não estavam fazendo como os filhos de Eli. Os filhos de Eli, a Bíblia diz que levavam mulheres para o lugar santo dos santos, assim, a fim de prostituir. Eles estavam profanando e afrontando a santidade de Deus. Não é o caso dos filhos de Arão. Os filhos de Eli pegavam as ofertas na entrada do santuário e levavam para as suas orgias. Não é o caso dos filhos de Arão. Eles estavam oferecendo sacrifício a Deus e morreram no altar pelo fogo que foram oferecer. Que estranho. Mas aí vai ler. Eu escrevi sobre isso esses dias para algum artigo, não lembro que artigo foi mais, mas eu escrevi, eu vou achar. Mas vai ler, vai pesquisar. Primeiro, a maior autoridade espiritual do arraial era Moisés. E Moisés não autorizou eles cumprirem aquele papel. A maior autoridade do santuário era Arão. E Arão não autorizou eles fazerem aquilo. E para piorar a situação, o texto faz entender que eles estavam embriagados quando entraram no lugar santo. E outra coisa, não era o sacerdote que acendia o fogo no lugar santo. O fogo havia sido aceso pelo próprio Deus. Eles tinham que pegar do fogo que o Senhor acendeu no capítulo 9 e colocar sobre o altar do sacrifício. O Senhor acendeu fogo no altar de incenso. Eles tinham que pegar a porção do fogo de Deus e levar para o altar do sacrifício, e não acender um fogo pessoal para o altar de Deus. Quem acende o fogo não é você. Quem acende o fogo não sou eu. Quem acende o fogo é o Senhor. Quando o fogo é meu, é estranho. A ação pode ser boa, mas a motivação é equivocada. A ação pode ser a ideal, mas a intenção não agrada a Deus. E Deus nunca, segura isso, Deus nunca recebe algo meu e seu sem analisar a intenção. Galardão não me será dado pelo que eu fiz, mas pelo que me motivou. Por isso que vai ser provado no fogo.
Então, a cilada pode me matar, a desobediência é uma cilada que pode me matar na presença de Deus. A desobediência é uma cilada que pode me destruir na presença de Deus. Lembra de, como é o nome do cara lá, do rei Assuero? Amã, né? Que planeja a morte de Mardoqueu. É muito interessante aquela história, porque todo mundo conhece o episódio. Amã montou a forca para matar Mardoqueu, conseguiu um ofício do rei, marcado pelo anel do rei, ordenando a morte dos judeus. Mardoqueu manda um recado para Esté e diz assim: entra na presença do rei e pede para o rei ter compaixão, intercede por nós. Esté responde: tu sabes que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Se eu for à presença do rei sem ser chamado e ele não estender o cetro sobre mim, eu morrerei. Aí Mardoqueu, eu gosto disso, Mardoqueu diz assim: se tu não fizeres nada, de outra parte Deus levantará socorro para o seu povo. É muito lindo isso. Aí Esté manda dizer a Mardoqueu: coloca o povo aí em jejum, e também eu aqui e as minhas moças jejuaremos. Aleluia. E no terceiro dia eu irei ao rei, e se ele me estender o cetro, entrarei na sua presença, e se ele não estender o cetro, eu morrerei conforme a lei, e se eu morrer, morri fazendo alguma coisa. E quando ela entra diante do rei, o rei lhe estende o cetro, porque o jejum e a oração vai mexer o braço do rei. E quando ela entra diante do rei, olha só, o rei diz assim: pede-me o que tu quiseres, e eu te darei até metade do meu reino. Acabou, irmão, já murchou os pneus tudo, já. Aí Esté diz assim: eu quero que o rei venha ao meu palácio para um banquete, e eu quero que venha o rei e o primeiro-ministro Amã. E o rei vai para o banquete e leva Amã. No meio do banquete, quando o rei está comendo do banquete que a rainha ofereceu, ele de novo olha para ela e diz assim: pede-me o que tu quiseres, já te disse, e eu te darei a ti até metade do meu reino. Por que ela não pediu na primeira vez? Porque na primeira vez ela estava no palácio dele e ela queria fazer o pedido no palácio dela, porque o lugar que você faz o pedido também conta. Ela olhou para o rei e disse: não é metade do teu reino que eu quero, eu venho pedir pela minha própria vida.